Adriano Imperador soltou uma carta aberta à sua comunidade, a Vila Cruzeiro, esses dias, numa promocional pro livro autobiográfico dele, que deve sair no final de novembro. E aí me trouxe algumas reflexões. Primeiro, sobre como a gente analisa gols e assistências e títulos e coisas objetivas, como se o futebol fosse uma matemática, né? E alguns jogadores, eles provam pra gente que não é, que futebol é muito mais do que isso, que é uma paixão, que é magia, que é algo muitas vezes sobre-humano. E o Adriano era tão sobre-humano que a gente preferia chamar ele de imperador do que tratá-lo como alguém comum, um entre nós, né? Ele estava acima disso. Ele foi um jogador mágico que fez gols absurdos, jogadas incríveis, e eu não queria falar sobre nenhuma estatística dele, porque pra mim não é a estatística dele que importa, mas que ele foi um dos jogadores que me fez se apaixonar e gostar cada vez mais de futebol. Eram jogadores como ele, como o Ronaldinho, que tinham uma magia diferente, que tinham uma áurea, como hoje em dia está na moda de dizer, tinha um quê de especial, né? Assim como o Fenômeno, assim como o Rivaldo e outros tantos brasileiros que jogaram futebol. O Adriano sempre foi diferente e dava para ver que ele era diferente, né? Os zagueiros temiam, os goleiros ficavam malucos e os treinadores mais malucos ainda de ter que lidar com a personalidade do Adriano. E ele diz no texto dele que ele foi uma grande decepção para alguns, né? Eu acho essa frase pesada, podemos dizer, porque para mim ele não decepcionou em nenhum momento. A gente esperava dele uma bola de ouro, coisas a mais, né? Mas a reflexão que ele nos trouxe é: o que é sucesso? Se o Adriano não teve sucesso e foi uma decepção, o que restou pra gente? O cara sai de uma favela, na Vila Cruzeiro, joga uma Copa do Mundo, joga na Europa, consegue sustentar a família dele e por algum motivo a gente às vezes lembra do Adriano como poderia um pouco mais. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Qual é a definição de sucesso na sociedade atual? É só ser o melhor do mundo? É só atingir coisas que ninguém atingiu antes? É esperar que todo jogador novo vire um Messi ou vire um Cristiano Ronaldo, sendo que eles são dois jogadores únicos e estratosféricos? A gente sempre exige de todo mundo uma produtividade absurda dessa forma, a ponto de alguém como o Adriano olhar para a carreira dele e ousar dizer que ele decepcionou alguém, sendo que a carreira dele foi incrível, vocês estão vendo do meu lado. Então a gente entra numa onda de reflexão com essa cobrança que o Adriano faz de si mesmo, de o que é sucesso para você? Se você só for o maior dos bilionários, aí sim você teve sucesso. Se você só for o presidente da empresa, aí sim você teve sucesso. Não sei, para mim sucesso parece uma coisa que deveria ser mais pessoal, né? E não tão uma mercadoria como é vendido hoje em dia, né? Porque para mim sucesso é ter uma casa confortável, trabalhar pouco, viver bem com a minha esposa, ter meus filhos no futuro. Eu não preciso ser melhor que ninguém em nenhuma coisa ou ser o melhor daquilo. Nada disso me pertence ou me interessa. E o que te interessa? O que interessava o Adriano? Ao Adriano interessava curtir a vida com os amigos dele, no lugar onde ele cresceu, foi criado e até hoje frequenta, na Vila Cruzeiro. Para ele, essa era a conquista maior da vida dele, e até hoje é a conquista maior dele. Poder estar com os dele. Enquanto o que ele conquistou em campo, com futebol, foi muito importante para dar conforto para a família dele, para dar o nome que ele recebeu e poder agora curtir os dias tranquilos. Mas acho que se você perguntar para o Adriano qual foi a maior conquista dele, com certeza ele vai responder alguma coisa ligada à família dele. Se perguntar para o Adriano se ele preferia nunca ter jogado bola ou o pai dele nunca ter tomado um tiro, eu acho que ele optaria pela segunda opção. Às vezes a gente dá muito peso ao estrelato, à vida profissional de alguém, e a gente não vê que talvez para essa pessoa o lado humano seja muito mais importante. O lado de família, o lado de amigos. Por exemplo, quando o Oscar foi para a China depois de sair do Chelsea, logo depois da Copa do Mundo, ele que fez o gol do 7-1, né, do lado brasileiro.
Muita gente criticou ele, muita gente foi contra, como é que ele no ápice vai para a China, ele está na China até hoje, 10 anos depois. Mas pergunta para a família do Oscar se eles acham que o Oscar fez uma escolha de insucesso. Pergunta para a família dele se ele acha que o Oscar fez uma escolha errada. Só porque ele, em vez de escolher ficar na Europa, escolheu sustentar a família dele por gerações. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao tomar algumas decisões. Ou falar das decisões de algumas pessoas, né? Porque a gente não sabe qual é o objetivo delas. A gente sabe qual é o nosso objetivo. E às vezes a gente olha para o jogador de futebol e projeta nele aquilo que a gente esperava que a gente alcançasse, né? Que é o sucesso absoluto. Mas se a gente não alcançou esse sucesso, por que eles têm que alcançar também? Ou melhor, por que a gente não muda o que é sucesso? E passa a ver com um olhar mais humano o jogador de futebol. Porque se o Adriano foi uma decepção, quem que foi um sucesso? Porque para mim o Adriano é um dos maiores casos de sucesso do futebol. Porque ele me fez ser apaixonado por futebol, ele fez várias pessoas se apaixonarem por futebol, ele conseguiu viver a vida dele bem e vive até hoje, porque um dia ele jogou futebol. Acho que isso de sucesso menor ou maior é muito difícil de encontrar, né? Ele foi e é uma pessoa muito importante para o nosso meio. E eu espero ler a biografia dele em breve, para poder em alguma página ele falar que ele sabe o tamanho que ele tem e que ele foi muito maior do que qualquer carreira, pelo que ele fez extra-campo também. E para finalizar esse vídeo com os gols do Adriano, que Deus perdoe essas pessoas ruins.